Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, estamos falando do Antigo Testamento, um profeta menor, um livro pequeno. Oséias, quando você pega o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, você vai indo um pouquinho para frente. Depois de Daniel, você vai encontrar o livro de Oséias. Convido você a abrir no capítulo de número 4, verso de número 6. Oséias, capítulo 4, verso 6. Nós vamos ler apenas o começo desse versículo. Oséias, capítulo 4, verso 6. Aleluia. Conseguiram achar, queridos? Oséias 4, 6, a primeira parte apenas. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de um tema. A mensagem se chama Conhecimento Extraordinário. Conhecimento Extraordinário. Amém? Diz assim o Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Eu repito apenas essa parte do versículo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Amados, essa palavra o Senhor ele menciona através do profeta Oséias para o seu povo, e o Senhor está denunciando uma realidade para o povo dele. Não é um outro povo, não é um povo de nenhum outro falso Deus, mas é o povo chamado pelo nome do Senhor, é o povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor diz: olha, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está morrendo, o meu povo está sendo destruído em várias áreas, porque falta algo. E o Senhor diz claramente: o que falta para eles é conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E quando o Senhor fala de conhecimento, Ele não está falando daquilo que nós conseguimos adquirir na faculdade, não fala daquilo que nós conseguimos adquirir através de uma escola, através de uma formação, através de um curso. O conhecimento que ele está falando, no próprio livro, é mencionado. Se você continua um pouquinho a leitura desse livro, você logo vai perceber no capítulo 6, eu convido você a abrir, no mesmo livro, no capítulo 6, um pouco depois desse versículo que nós lemos, capítulo 6, no verso de número 3. Perceba o que diz lá, Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Lá diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Lá menciona o seguinte, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que Deus está falando quando Ele menciona o meu povo, no capítulo 4, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, não é o conhecimento que vem através do Google, através da escola, através de uma informação repassada por alguém, mas o que Deus está denunciando aqui: o meu povo não me conhece, o meu povo tem um conhecimento raso demais, superficial demais, e esse conhecimento tão raso, tão superficial, tem causado um efeito, tem gerado uma consequência, e essa consequência é um dano na vida do meu povo, é uma mancha na vida do meu povo. Mais precisamente, na linguagem do Senhor, é uma destruição na vida do meu povo. E quando fala em destruição, nós logo pensamos naquele que é conhecido como o destruidor na Bíblia, naquele que se levanta para matar, roubar e destruir. O Senhor menciona em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, Satanás, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, destruir aqui, Deus deixa claro que não é algo que Ele deseja. Mas nesse caso, quem está sendo glorificado e quem está recebendo alegria através dessa realidade, com certeza é Satanás, é o diabo.
E Deus está mencionando algo, está liberando uma palavra, porque Ele não quer que Satanás ganhe. Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Essa é a destruição que ele causa. A única coisa que Jesus quer destruir de fato é as obras do diabo. E o que o diabo quer destruir? Ele quer destruir a minha e a sua vida. Sua intenção é matar, roubar e destruir. E Jesus fala, e o Senhor fala, mais precisamente aqui, nosso Deus, o Pai, Ele fala em Oséias 4 e diz, olha, o meu povo se perde porque lhe falta uma coisa. E o Senhor fala, falta conhecimento. A grande pergunta que surge então é, como que nós podemos conhecer a Deus? Como que nós podemos conhecer ao Senhor? A grande pergunta que surge é, se o Senhor deseja que Ele seja conhecido, se o Senhor deseja que esse conhecimento seja suficiente para que não haja mais nenhuma destruição, mas sim edificação, que a vida em abundância, a vida plena que Jesus prometeu para cada um de nós que crê em Cristo, que crê nele, para que ela se manifeste. Então, o que é necessário para que nós possamos conhecer ao Senhor? Qual o caminho que nós podemos conhecer a Deus mais e mais? E nesses dias, eu tenho buscado o Senhor, e um dos meus clamores, um dos meus desejos, uma das minhas orações ao Senhor, tem sido justamente em relação à manifestação do poder de Deus. Eu desejo muito a manifestação do poder de Deus. O que nós acabamos de ouvir aqui, através do testemunho que a Priscila e a Josiane narraram aqui, é a manifestação do poder de Deus. A manifestação daquilo que o Senhor pode fazer. Ele pode, Ele quer, Ele deseja. O Senhor quer manifestar o seu poder em nossa vida. A grande pergunta que cabe a cada um de nós é, como que esse poder é liberado? Como que o poder de Deus pode ser acionado, manifestado? O que é necessário na minha vida e na sua vida para que nós possamos viver a manifestação desse poder em cada área, em cada realidade daquilo que você precisa de milagre, de um sobrenatural acontecendo, do extraordinário de Deus se manifestando. E olha, eu acredito, por meio daquilo que o Senhor fala, quando Ele fala assim, o meu povo, automaticamente nós já sabemos que esse povo, em algum momento, tinha clareza, ciência, tinha a ideia clara de que pertencia a Deus. Nós entendemos que para pertencer a Deus, isso se faz através de uma aliança com Deus. Nós entendemos que essa aliança com Deus, ela se faz através de uma entrega a Deus. Então, vamos entender essa ideia aqui. Em algum momento esse povo falou, Senhor, minha vida é tua, eu te pertenço, eu sou teu. Só que o Senhor menciona que esse nível de conhecimento, dessa entrega que aconteceu, dessa aliança que se firmou, em algum momento, foi pequeno demais, para tudo aquilo que Deus queria demonstrar, para aquilo que Deus queria manifestar, para aquilo que Deus queria tornar conhecido. E o próprio Deus fala, o meu povo, Ele não fala o outro povo, o povo do diabo, o povo do inimigo está se perdendo, está sendo destruído. Ele fala, o meu povo, para ser meu povo, a lógica é de que esse povo em algum momento se tornou dele. Não é um povo de outro, é dele. E isso faz uma conexão direta a nós. Através do dia, daquela experiência maravilhosa de você entregar a sua vida para Cristo, quando você disse, Senhor Jesus, se torne o meu Senhor, com a sua boca você confessou isso. Quando o seu coração creu e sua boca confessou que Jesus era o Senhor da sua vida, de fato e de verdade você se tornou povo de Deus. Povo de Deus. Você passou a ser um crente que crê em Cristo. Você é alguém que crê em Cristo Jesus. Mas essa palavra, ela nos mostra que existe um conhecimento extraordinário que se faz necessário. Porque o mero conhecimento de ter entregado a vida a Cristo não é a garantia de que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Não é a garantia de que nós vamos viver a vontade do Senhor, o propósito de Deus. Isso nós sabemos muito bem, porque muitas pessoas desse Brasil em algum momento já entregaram a vida para Cristo. Mas em contrapartida são atacados veementemente, poderosamente, intensamente pelo diabo, e parecem não ter forças nenhuma para poder resistir isso.
entendem que um dia entregaram a vida para Cristo, mas são atormentados, oprimidos e vivem uma vida medíocre, mesmo sendo crentes, mesmo sendo povo de Deus. Isso nos parece assustador, porque a lógica bíblica é de que aquele que é de Deus, então está resolvido, está feito. Mas a própria prática da vida nos mostra que não é assim. E aí o Senhor vem com essa palavra, que também tem a ver com João capítulo 8, verso 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para poder falar de verdade que liberta, ele usa uma palavra que é conhecer. De novo ele fala que é necessário conhecer. Ele fala que é necessário um conhecimento, para que então a verdade, ela se manifeste e liberte de toda escravidão, e destrua toda barreira, todo obstáculo que nos impede de viver a vontade de Deus. Com isso o Senhor está dizendo de volta lá em Oséias capítulo 4, aquela mesma palavra, ele fala: não basta esse conhecimento inicial, é necessário conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E quando ele fala em prosseguir em conhecê-lo, ele está lançando você e está me lançando, não apenas num ponto fixo, mas numa caminhada a seguir. Ele não está dizendo que tudo de Deus acontece num único momento da minha história, mas Deus, ele quer ser aquele que me pega pela mão e faz a história dele acontecer na minha vida, e para isso eu preciso caminhar com ele. E essa caminhada com Deus, eu preciso descobrir como que eu consigo conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais. Você nunca fez essa pergunta: como eu posso conhecer mais a Deus? Esse é o anseio do meu coração. O anseio do meu coração é conhecer mais a Deus. Inúmeras foram as vezes que eu ouvi a Deus, mas um dos meus clamores um dos meus pedidos a Deus: Deus, eu quero ouvir mais claramente a tua voz. Eu quero conhecer os teus desígnios. Eu quero conhecer os teus caminhos, os teus pensamentos, a tua vontade. Eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero me desviar do teu plano perfeito para a minha vida. E para isso eu preciso te conhecer, porque eu só posso te conhecer na medida com que o Senhor se revela a mim. Então, se revela a mim mais e mais. Mas a verdade é que existe algo na minha vida, assim como também existe algo na sua vida, que luta, batalha contra o conhecimento de Deus. E o que batalha contra o conhecimento de Deus, a Bíblia deixa muito claro o nome disso e chama de pecado. O pecado é uma realidade que faz oposição ao conhecimento de Deus na sua e na minha vida. O pecado, eu volto a dizer isso para que fique bem claro, é uma realidade que ainda não foi extinta e que continuará a lutar dentro de você todos os dias até que você se encontre com Cristo. Todos os dias até que você vá para a glória. E você vai precisar reconhecer essa realidade. E você vai precisar saber como que você pode não ser seduzido, cair, ser escravizado por essa realidade do pecado. E você vai precisar descobrir em Deus qual que é o caminho que Ele deixou para que eu e você trilhemos para conhecê-lo mais e mais. Existe uma lógica, uma mentalidade evangélica. E essa mentalidade evangélica, através da leitura bíblica, ela mais ou menos pensa o seguinte: olha, quando nós queremos ativar o sobrenatural, quando nós queremos ativar o poder de Deus, o que nós precisamos fazer? A lógica bíblica nos diz que nós devemos orar mais. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos jejuar mais. Muitas pessoas pinçam um versículo bíblico, tiram ele e explicam assim: olha, existem castas que só saem e que só caem com jejum e oração. Então, de modo geral, nós sempre pensamos o seguinte: olha, algumas realidades ainda não caíram na minha vida, porque falta o que na minha vida? Falta orar e jejuar. E nós colocamos então a oração e jejum como sendo o principal instrumento para quê? Para que o poder de Deus se manifeste. Pastor, tem alguma coisa errada nisso? Sim. Isso é uma falha de interpretação. Não, pastor, isso é Bíblia. Você está um herético nessa noite. A palavra do Senhor diz: tem casta que só cai com jejum e oração.
O que eu preciso é orar e jejuar para que se manifeste o poder de Deus, para que eu tenha autoridade contra os demônios, que eu tenha autoridade contra as enfermidades, para que eu manifeste o poder de Deus. Eu preciso orar e jejuar mais. Então vamos ler a palavra do Senhor e vamos ver se é isso que o Senhor fala. Mateus capítulo 17. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, o Senhor vai nos instruir. A partir do verso número 14, a história que está aqui, na sua Bíblia vai se apresentar em Mateus capítulo 17, a partir do verso 14, é a história da cura de um jovem possesso, um jovem endemoniado. E a verdade é que nessa história, esse jovem, ele era endemoniado, mas existia uma manifestação física. A Bíblia fala que ele era lunático. Ele sofria alucinações. A sua mente era completamente perturbada. Ao nível que ele se jogava no fogo, ao nível que ele se jogava na água, até que então chamaram os discípulos de Cristo, que tinham autoridade, para que eles pudessem fazer o quê? Para que eles pudessem expulsar aquele demônio. A Bíblia fala ali que quando eles tentam fazer isso, nada acontece. Nada acontece. E aí então a grande questão aqui é que os discípulos, versículo 19 fala, os discípulos aproximando de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Eles estão perguntando para Jesus de forma bem direta. E ele lhe respondeu o quê? No versículo 20, Jesus falou, é porque vocês não estão orando e jejuando. É isso que diz no versículo 20, certo? Não? No versículo 20 diz o quê? Jesus respondeu para eles, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não expulsaram os demônios por uma única razão, porque a fé de vocês é pequena. E ele conclui dizendo, olha, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. E aí então vem o versículo clássico que todos nós dissemos, que diz, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. E a grande questão é que nós entendemos, o que nós precisamos é orar mais e jejuar mais. Mas o que Jesus está dizendo é, que nós precisamos é que a nossa fé aumente. A falta do poder de Deus em nossa vida está ligado à pequenez da nossa fé. E Jesus diz, e agora sim, a explicação correta do texto, que para nossa fé aumentar, nós precisamos orar e jejuar. Agora não entendi. Vai de novo que eu vou tentar entender aqui. Vamos lá. Eu posso passar uma vida inteira orando e jejuando e não expulsar um demônio sequer. Eu posso orar e jejuar como um fariseu faz, e diante de uma realidade não ter poder algum para expulsar um demônio sequer. Eu posso orar por todos os enfermos e estar entristecido porque nem gripe sai deles. Por quê? Porque a questão que está ali, Jesus está dizendo que ela é uma questão de fé. Fé. Vamos entender essa lógica. O que é fé? É a certeza das coisas que se espera. É a convicção de fatos que ainda não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. No versículo 6 do capítulo 11, o Senhor fala o seguinte, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a grande pergunta é, qual é a importância de oração e jejum em nossa vida? E eu respondo, por que o pastor ora e jejua? Por que você ora e jejua? Por que nós fazemos isso? Qual é a realidade disso? Porque a palavra de Deus nos mostra que o caminho para que nós possamos conhecer a Deus mais é através de oração e jejum. A oração e jejum nos faz conhecer mais, e quanto mais nós conhecemos, o que aumenta em nós? Romanos nos fala o seguinte, a fé, ela vem por quem? Por meio de quem que vem a fé? Você ainda lembra dessa passagem? Romanos capítulo
capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deixa eu dizer para você, você quer expulsar demônios? Você quer curar enfermos? Você quer que o poder de Deus se manifeste? Você precisa se expor à palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo enche você de fé, e na medida que você estiver cheio de fé, você terá um espírito de fé capaz de declarar, ordenar. Você tem a capacidade de abrir a sua boca e profetizar, e o poder de Deus se manifestará. Pastor, é simples assim? É simples assim. Então, está querendo dizer isso porque nós não precisamos orar muito, jejuar muito? Não, nós precisamos orar mais, muito mais, jejuar muito mais. Acabo de vir de um tempo de jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Por qual razão você faz isso, pastor? Porque eu quero conhecer Deus mais. Eu quero conhecer Deus mais. Eu faço isso porque eu sou crente, eu faço isso porque eu sou pastor, eu faço isso... Não, eu faço isso porque eu ardo um desejo autêntico de impor as minhas mãos sobre os enfermos e a glória de Deus os tocar. Eu ardo em desejo de impor as minhas mãos sobre pessoas oprimidas, endemoniadas, e o poder de Deus se manifestar. E eu sei que se eu chegasse assim como os discípulos chegaram para Jesus e perguntasse por que eu não expulso demônios, Jesus, ele diria: por causa da pequenez da vossa fé, Wesley. Ele diria o seguinte: olha, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, e você vai conseguir dizer: sai demônio, ele vai sair. Você vai dizer: sai enfermidade, ela vai sair. Você pode remover coisas de lugar através de uma fé pequena. Mas tem um detalhe: essa casta, qual casta? Qual é a casta? É a casta de demônio, pastor. Não, é a casta de incredulidade que faz os demônios continuar fazendo o que sempre fazem. A casta que tem que cair não está fora de mim. A casta que tem que cair está aqui dentro de mim. De uma incredulidade que se estabeleceu por meio de um conhecimento humano e pouco conhecimento extraordinário. Eu gasto tempo demais buscando informações para gerar conhecimento que nada importa contra demônios e enfermidades. Eu gasto dias demais, horas demais, buscando um conhecimento que em nada, absolutamente nada, é capaz de mover realidades sobrenaturais. O Senhor fala: olha, você precisa me conhecer mais e prosseguir em conhecê-lo, ao ponto que você tenha fé. E quando a fé ela se estabelece, você crê. Simplesmente, contra tudo e contra todos, você crê. Ah, mas você crê porque você é uma pessoa otimista? Não, você crê porque a palavra do Senhor gerou isso em você. Você crê porque você lê um livro de autoajuda? Não, eu posso falar na frente do espelho: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e nada vai acontecer. Por quê? Porque não é um poder humano, é um poder que vem de Deus. Não é uma autoajuda com U, que é uma ajuda que eu mesmo faço para mim, mas é uma autoajuda que é com L, que vem de cima, que desce do Pai das luzes sobre a minha vida. E na medida que vem sobre a minha vida, então eu declaro, eu ordeno, e contra tudo e todos, e contra todas as circunstâncias e evidências, eu saio dizendo: aconteceu. E as pessoas olham e falam: não aconteceu ainda. Eu falo: aconteceu. E dentro de poucos minutos, horas ou dias, vocês vão ver o que aconteceu. E as pessoas falam: não pode, tem lá um registro, ó, tem câncer, tem AIDS, tem uma doença incurável, tem uma situação que ninguém pode ir contra, os médicos disseram. Você diz: aconteceu. Por quê? Porque a fé já é. Para a fé já é, não vai ser, não é amanhã, não é depois, já aconteceu. Acontece quando? Acontece quando a sua fé se alinha com aquilo que Deus fala. Mas aonde que vem isso? De que forma que vem isso? O Senhor explica: através da fé, que vem através do quê? Através de uma vida de... Alguém entendeu a mensagem? De oração e jejum. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma passagem que nos mostra um pouco melhor essa realidade. Eu estou concluindo a mensagem. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41, é um clássico que nos ajuda a entender como ter vitória contra as tentações.
E o Senhor vai nos mencionar claramente isso. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus vai falar: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele diz assim, ó, e nós costumamos recitar essa parte, e às vezes esquecemos da outra, ou falamos da outra desconectados da primeira. Diz assim, ó, o espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. De novo, então vou ler o versículo inteiro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que esse versículo está falando? Olha, existe caminhos de tentação para todos nós. Existe caminhos de queda para todos nós. Existe caminhos para desviar para todos nós. Independente do ministério, independente do quão usado você já foi por Deus, independente dos dons espirituais que fluem na sua vida, independente de tudo. Independente de tudo. E aqui é uma conexão que é importante ser explicada. Eu falei algo interessante. Eu falei que o espírito de fé manifesta o poder de Deus. O espírito de fé manifesta o poder de Deus. E a fé ela vem na medida que você ouve a palavra de Cristo. Isso é variado na vida de cada um de nós. Tem pessoas que em um segundo são capazes de crer naquilo que Jesus falou. Pedro era assim. Pedro ouvia a palavra de Cristo e ele obedecia prontamente. Ele era louco por ouvir a palavra de Cristo e obedecer. Ele fazia coisas que só Pedro de fato acreditava. Jesus falava para ele, ande sobre as águas, ele andava sobre as águas. Jesus falava para ele, moeda está dentro da boca do peixe para poder pagar o imposto. Ele ia lá, abria o peixe para poder pegar a moeda, porque acreditava que tinha uma moeda dentro da boca do peixe. Jesus falava para ele, olha, atrás daquele homem com um cântaro na cabeça, as mulheres carregavam um cântaro, mas tinha um homem com um cântaro na cabeça, siga ele. Ele seguia o homem com um cântaro na cabeça. Por quê? Porque ele acreditava facilmente em Jesus. Todos os discípulos acreditavam facilmente em Jesus e rapidamente acreditavam no Senhor? Não, obviamente que não. Tomé demorou muito para acreditar no Senhor. Precisou, depois de Jesus ressuscitado, dizer, eu só acredito se eu tocar nas suas chagas, tocar nas suas feridas. Então demonstra que a proximidade com Jesus, um conhecimento de Jesus pode ser superficial, apesar de estar no meio do negócio. Eu posso estar no meio do mover e ainda assim não conhecer o suficiente. Pedro conhecia rapidamente. Ele era bom no poder de Deus. Ele era bom no poder de Deus. Ele poderia se vangloriar até, dizer assim, eu fui o único homem que caminhou sobre as águas. Depois de Jesus, fui eu. O cara é bom. Mas aqui tem uma outra realidade. A realidade de ouvir a palavra e ter espírito de fé suficiente para poder declarar um milagre, ela varia para cada um de nós. E por isso que nós precisamos orar e jejuar cada vez mais até que creiamos. Pastor, peraí, vamos tentar entender esse negócio. Então quer dizer que alguns podem orar menos e crer mais rápido? Eu achava que o desejo de Deus é que eu orasse 6 horas por dia. Não, Jesus não chamou você para orar 6 horas por dia. Ele falou para os caras lá o seguinte, nem 1 hora vocês puderam suportar comigo, então parece que ele gostaria que a gente orasse pelo menos 1 hora. Dá uma impressão que ele gostaria que pelo menos 1 hora por dia a gente orasse. Mas para que ele quer que a gente ore 1 hora? Para que a gente possa crer nele. Porque quanto mais eu ouço alguém, mais eu concordo com essa pessoa, mais eu conheço essa pessoa. Não há ninguém que conheça melhor a Dai aqui nesse lugar do que eu. Eu conheço ela muito. Demais da conta. Mais do que todos vocês juntos. Por quê? Porque eu gasto tempo com ela. Eu durmo com ela, você sabia disso? Eu me envolvo com ela de umas maneiras assim, avivada. Eu conheço ela. José não conhecia Maria. Ficou perturbado quando ela se encontrou grávida. Por quê? Porque ele não conhecia ela. Que conhecimento que ele não tinha dela? A intimidade sexual. Depois sim ele conheceu ela. Eu conheço a Dai. Para conhecer eu preciso gastar tempo com. Para conhecer eu preciso ouvir, entender, saber como raciocina, como pensa. Quanto mais eu gasto tempo com alguém, mais eu conheço essa pessoa. Por que o Senhor quer que a gente ore e busque Ele? Para que a gente possa conhecer.
Obviamente que a agilidade que eu tenho em compreendê-la me favorece em várias circunstâncias da vida. Mais rápido eu consigo no olhar dela saber o que ela pensa. Imagine a mesma coisa em relação ao Senhor. Quanto mais eu conheço meu Deus, mais rapidamente eu sei a sua vontade. As circunstâncias se movem na minha frente, eu sei, a vontade de Deus é essa, eu declaro, essa é a vontade do Senhor. O que acontece? O milagre acontece. E quem está passando pensa, meu Deus, o céu chegou agora aí, ó. Ouviu a pregação em 2 minutos, já entendeu, e já declarou, e já aconteceu, Jesus da glória. Eu estou aqui há 20 anos e nada acontece. O carinha chegou agora aqui, ó. Os 46, parece o Neymar fazendo gol no final do jogo, rapaz. Parece o Brasil da Copa do Mundo. Né? Passa um jogo tentando, agora está acabando, pegou o mistério, declarou, decretou e pá! E eu aqui, orando sem parar, fazendo meu TSD diário, ralando. E nada. Entenda isso. Essa é uma realidade. Mas tem um mistério aqui, que Jesus fala, olha, a oração, uma vida de oração, ela gera o quê? Ela gera uma atenção, uma sensibilidade contra quem? Contra as tentações. Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, se só isso já se resolver na nossa vida, mas tá bom demais, só. Se resolver esse trem chamado tentação, mesmo que a gente não expulsasse nem uns 2 ou 3 demônios na vida, rapaz, já estava bom demais, não estava? Porque o trem que desgasta a nossa história é esse trem chamado tentação, não é? Aí Jesus falou que, olha, orai e vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele está falando o seguinte, olha, presta atenção, ele fala, quem ora e jejua, tem sensibilidade suficiente para poder não cair na tentação. Inverte o versículo e é a mesma lógica. Por que que muitos crentes são escravos do pecado? E pecam, e pecam, e pecam, e pecam, e pecam? Ninguém precisa avisar, a palavra avisa. Você não ora, você não vigia o suficiente. Você não tem o quê? Vida de oração. Não fica bravo comigo, é o Senhor que está falando. Não fica. Ele falou, não vigia porque não conhece a Deus o suficiente para poder entender as pegadas de Satanás, os passos que o diabo dá, as propostas do inimigo, as tentações carnais, os desejos da carne. Quem não ora, fica facilmente estimulado por aquilo que o corpo pede. O meu corpo não gosta de nada do que está acontecendo aqui. Eu falei no começo, a gente se desintegra nesse negócio do mover de Deus. Ele odeia isso. Ele fala, para, não grita, não fala alto, não ora em línguas. Você é louco? Que estupidez é essa? Olha a hora, para com isso, não faça essas coisas. Estou nem aí. Esmurro meu corpo. Por quê? Porque em nada disso tem proveito. Nada. Esse corpo não entrará na glória. Não entrará. O Senhor tem um corpo incorruptível que não tem nada a ver com esse. Graças a Deus. Até porque senão se ajeita mais, Jesus. Eu jejuo e não morre esse negócio. Tem que sair esse negócio um dia. E vai sair. Em nome de Jesus. Eu fico imaginando meu corpo glorificado. Vai ser demais da conta. Pastor, então, peraí. Eu vou acabar com a academia. Esse negócio, vou acabar com a academia. Vou acabar. Agora entendi. Não vou mais correr no parque ecológico. É isso que está pregando? Não. Calma. Eu não estou falando para você se autodestruir o corpo. Jesus ressuscitou no corpo e valoriza o corpo como templo do Espírito Santo. E isso está claro para todos nós. Você pode abreviar o propósito do Senhor. Você pode ser impedido de viver o que Deus tem para você por uma única razão: morrer antes do tempo. Como que se morre antes do tempo? Coma feito um devorador, e você vai morrer antes do tempo. Coloque tudo de ruim que tem para dentro de você, e você vai morrer antes do tempo. E você vai deixar de viver o propósito de Deus por única razão: seu coração vai parar de bater antes da hora. Ah, foi Deus que quis. Calma lá. Deus sabia do processo, obviamente, mas dizer que Deus que quis é uma questão delicada. Tem muita coisa que acontece que obviamente não é Deus que quer. Ah, agora eu entendi, pastor. Então dá para me continuar com esses exercícios físicos? Pode, mas não supervalorize isso. No mínimo você tem que fazer tanto quanto com o seu espírito, com aquilo que você faz em relação ao seu corpo. No mínimo. Senão você está escravo do corpo.
Paulo fala, esmurre o seu corpo, não para que você fique se dando chibatada, dando porrada em você mesmo, não. É para que você entenda, o seu corpo, ele pede coisas que nada tem a ver com Deus. Os seus olhos querem coisas que nada tem a ver com Deus. Seus ouvidos gostam de coisas que nada tem a ver com Deus. Se você supervalorizar a carne, ela é fraca. Aí você fala, não, mas agora eu não entendi mais nada. Como que a carne é fraca se ela me derruba? E a verdade é que a carne não é fraca. A carne ela é fortíssima. Então está errado isso aqui, pastor? Não. Em que perspectiva que Jesus está falando isso? Em relação ao que ela é fraca? Em relação às coisas de Deus. Sua carne, ela é forte demais, ao ponto que ela te engana, ao ponto que ela te derruba, ao ponto que você não pode crer nela, ao ponto que você tem que ignorá-la, ao ponto que você não pode dar nenhuma pelota para ela, não dá bola para ela não. Mas, ignora ela, não dá bola para ela. Mas meu corpo está pedindo, para com esse trem, isso vai te derrubar. O que você faz então para parar? Ora mais, vigia mais, para que você seja mais sensível à voz de Deus. Mais sensível à voz de Deus. É o que o Senhor está mencionando. Então, nós podemos entender que a oração, o jejum, a vida de consagração, ele nos torna mais sensível ao Senhor. Essa sensibilidade nos faz reconhecer mais facilmente e mais rapidamente a carne que se move dentro de nós. Você já percebeu que tem crentes que, apesar de virem à igreja anos e anos, parece que eles não reconhecem que tem carne dentro deles? Parece que precisa uma placa do tamanho de um outdoor poder dizer, isso é pecado, eles ficam brigando. Não, acho que não é pecado não. Onde que está esse versículo da Bíblia? Não, nunca vi esse versículo aí, não sei se é pecado. Todo mundo está gritando, é pecado, meu filho. Ele falou, não sei, eu não estou convencido, eu acho que eu vou procurar na internet. Na internet vai dizer que não é pecado. E vai achar tudo na internet. Porque a internet tem tudo que você quer ouvir. Absolutamente. Jesus falou o seguinte para os fariseus. Os fariseus, queridos, nos colocavam no chinelo. Todo o nosso conhecimento bíblico aqui, não dava um fariseu. Por quê? Porque o fariseu, desde a mais tenra idade, era habilmente doutrinado na palavra, na escritura sagrada. Jesus se aproxima deles e fala assim, errais por não conhecer as escrituras e o poder, acertou, irmãos, poder de Deus. Muito bom, vocês estão alinhados com a pregação. Olha só, os caras dominavam a escritura, eles poderiam recitar de Gênesis a Malaquias para você, e Jesus fala para eles, vocês erram porque vocês não conhecem. Que nível de conhecimento que Jesus está falando? O comum? Não, o extraordinário. O comum, o normal, aquele que lê, não. Aquele que sabe recitar versículo, não. Mas aquele que se manifesta por meio do poder de Deus. Poder de Deus. Eu termino com essa história, não vou nem abrir, para que você compreenda aquilo que eu estou mencionando. Tinha uma mulher que sofria de uma hemorragia constante. Hoje aqui nós ouvimos a respeito de hemorragia. A hemorragia dessa mulher era de 12 anos. Tente imaginar o que significava 12 anos tendo continuamente sangue escorrendo do seu corpo. Uma hemorragia contínua. Esse era o quadro da mulher. Tentou todas as maneiras, todas as possibilidades da época, foi em todos os médicos, ninguém conseguia resolver o problema dela. Até que um dia, ela ouviu. Primeiramente, ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar de um Jesus que cura toda enfermidade. Isso foi suficiente para ela. O que ela fez, pastor? Saiu correndo para Jesus. Calma. Foi isso? Foi. A questão é, de que forma que ela foi correndo para Jesus? Ela foi correndo para Jesus falando o quê? Se eu apenas tocar na sua veste, se eu apenas tocar na orla do seu manto, se eu apenas tocar na roupa dele, o que ela dizia? O que a sua fé declarava? Eu
serei curada. Meu Deus! Quantos cultos ela participou? Quantos TADEs ela veio? Escola ministerial? Fez seminário teológico, foi para o Cavando Fontes? Não. Era discípula de uma grande mulher de Deus? Mas ela ouviu a palavra de Cristo e ela creu. Como um grão de mostarda se instalou dentro dela, algo capaz de derrubar as maiores montanhas que existia contra ela. E ela foi o caminho inteiro, quilômetros, dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Pastor, isso é mantra? Não, isso é Bíblia. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Pastor, isso é palavra positiva? Não, isso é fé. Se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Pastor, isso é ficar falando coisas desconexas? Não, isso é a manifestação do poder de Deus. Ela declarou exatamente o que ela cria. Por que ela falava sem parar, se a Bíblia fala que nós não podemos fazer orações repetitivas? Nós não podemos fazer orações repetitivas quando elas são sem fé. Mas a fé, ela declara até que aconteça. Ela declara: é assim, é assim, é assim, é assim que vai acontecer. É desse modo, é desse jeito. Vai acontecer exatamente assim. Como que aconteceu? Ela chegou lá e uma galera, uma multidão, um povo enorme, todo mundo espremendo Jesus, uma galera, uma multidão que ela nunca imaginava que estivesse lá. O que ela fez? Vou para casa. E se eu tocar nele vai ficar muito tarde, eu tenho que voltar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho as minhas atividades, minha rotina de trabalho, eu vou dar sequência na minha vida de hemorrágica. Vai ficar muito tarde esse negócio, não dá esse negócio, não, é muito cansativo esse negócio. O que ela fez? Ela foi avançando dentro da multidão. O reino de Deus é tomado pela força. Que força? Pela força do muque? Pela força do bíceps? Pela força do tríceps? Pela força do peitoral? Não, pela força da fé. Desde João Batista é assim, é pela força da fé. A fé, ela entende que existem obstáculos, mas ela transpõe todos eles. A fé, ela entende que existem situações que são aparentemente impossíveis, mas ela está ancorada numa palavra do Senhor que diz... Ela declarou na boca dela: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu só preciso de um toquezinho, e eu vou ser instantaneamente curada. Que maravilha! Foi fácil para ela? Não. Ela abraçou Jesus? Não. Ela se entregou no colo de Jesus? Não. Ela pegou os pés de Jesus e chorou? Não. Não dava. O que a fé dela dizia? Se eu apenas tocar, pode ser com o dedo mínimo nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ela foi. Você acha que ela foi assim? Com licença, eu sou hemorrágica. Oi, qual é a senha? Não. Ela foi. Que mal educada, pastor. É mal educada. É fé. É fé. A fé, ela não é muito diplomática, não. A fé, ela não é politicamente correta, não. A fé é uma certeza que parece uma estupidez, que faz você ir contra tudo e contra todos, declarando: se eu apenas tocar as suas vestes, serei curada. Ela foi indo em meio àquele povo e foi se movendo como alguém que sabe que ela precisava apenas fazer o quê? Tocá-lo. Por quê, pastor? Porque ela tinha um conhecimento extraordinário. Ela tinha esse conhecimento extraordinário. Ela foi rápida, assim como Pedro que eu falei. Ela foi rápida em saber: eu entendi. Esse é o cara. Ele resolve minha vida. E o tempo é agora. E nada vai conseguir me tirar daqui, e enquanto eu não tocar nele. E em meio àquela multidão chega um momento que ela tocou. O que aconteceu? O que aconteceu? É uma das narrativas mais surpreendentes. Porque essa é a surpresa de Jesus. Em todas as narrativas, Jesus vem com vontade,
e faz algo. Aqui, ele aparentemente leva um susto. Jesus está lá e ele fala: ei! Parou! Pediu para parar, parou! E o povo: o que aconteceu, Jesus? Fala pra gente que já dá um jeito. Gente, olha o que ele fala. Parece uma comédia. Ele fala assim: alguém me tocou. Aí eu disse: Jesus é demais que ele conta cada uma, cara. Cara, ele é muito bom. Olha que senso de humor, cara. Olha, Jesus falou: alguém me tocou. Tem uma multidão tocando em Jesus. Criança, velho, adulto, mulher, homem, pobre, rico, todos. Ele fala: alguém me tocou. E o povo questiona, ele fala assim: não, alguém me tocou. Alguém me tocou. Existe um toque daqueles que conhecem o extraordinário de Deus, que surpreendem o Senhor. Ele fala: parou. Quem me tocou? Quem me tocou? E ele fala: de mim saiu. Você acertou. De mim saiu poder. Pastor, o que essa mensagem é? É a busca que eu estou mencionando, porque eu tenho feito em Deus. Eu quero poder de Deus. Eu quero orar mais, jejuar mais, porque eu quero conhecê-lo mais, mais e mais, até que eu consiga viver a manifestação desse poder de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio de todo o meu coração que assim como naquele dia que essa mulher foi até Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos está vivo, está aqui. E ele não diminuiu o seu poder, ele não perdeu o seu poder, ele não está com menos poder porque o tempo passou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é imutável, não tem sombra de variação, de mudança alguma nele. Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Jesus. Ele está aqui. Pastor, eu posso tocá-lo? Pode. Onde ele está? Onde ele está, pastor? Fala que eu toco. Eu saio correndo. Aonde que está? Está para lá? Está para cá? Não. Ele está no seu espírito, que está pronto. Mas a sua carne, ela é fraca. Ele está aí. Aonde? Nesse espírito humano que se amalgamou com o Espírito de Cristo e que te fez um com Ele, de modo que você pode manifestar o poder dele agora. 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 Para onde eu tenho que olhar? É para lá? É para cá? Não. Você tem que reconhecer o Espírito que há dentro de você, porque esse é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo Jesus. Ele está aqui, Ele está aí. Pastor, que garantia que eu tenho isso? Se você já entregou a sua vida para Cristo, Ele está aí. Jesus fala: o Espírito, não é com letra maiúscula que Ele fala com o Espírito com letra minúscula. Ele fala: o Espírito está pronto. Mas você vai precisar não dar bola para essa carne, não dar bola para ela. O que o teu Espírito fala? Eu acredito que o teu Espírito, assim como o meu Espírito, é semelhante àquela mulher que fala: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Qual é o milagre que você precisa que seja ativado na sua vida? Qual é o milagre que precisa ser ativado na sua vida? Hoje é o dia para que esse milagre seja ativado na sua vida. Levante-se, fique de pé. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele está aqui. Reconheça Ele.
Conheça Ele. Onde Ele está? Ele está aqui. O reino de Deus está dentro de nós aqui. Porque o Rei dos Reis, o Rei da Glória está aqui dentro de nós. E Ele quer manifestar o seu poder, a sua glória. Ele quer manifestar o quanto Ele pode na sua vida. Em meio às suas impossibilidades, Ele quer manifestar o seu poder, o seu poder, o seu poder, o seu poder. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele pode fazer tudo. Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Ele pode fazer tudo. O que Ele, somente Ele pode fazer, que você não pode fazer, que eu não posso fazer por você, que eu não posso fazer por mim, mas Ele pode fazer. Ele mais uma vez pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez você precisa ser ativado no sobrenatural. Talvez você está à beira do desvio, talvez você está à beira da queda, talvez você está envolvido em tentações, talvez você já entrou na tentação, já caiu inúmeras vezes. O Senhor está te lançando num caminho sobremodo excelente, o Senhor está te lançando numa busca, vai ser muito assertiva, mas nesse momento que vale apenas uma coisa: o espírito de fé. E esse espírito de fé, ele precisa ser ativado dentro de você. E como que ele se expressa, pastor? Se expressa pela sua boca. Se expressa pela sua boca. Você declara o que você crê. Você declara o que você crê. Você declara o que você crê. Pastor, é para cantar a música? Não cante a música. Deixa a música ficar de fundo aqui. Eu achei que era para cantar, pastor. Não. É para você declarar o que você crê. O que você crê? A mulher hemorrágica, ela cria que a hemorragia dela pararia no exato momento que ela tocasse Jesus. O que você crê? Qual é o milagre que precisa ser ativado na sua vida? Qual é o sobrenatural que precisa acontecer em você, que talvez ninguém à sua volta sabe, mas você sabe que você precisa? O que precisa acontecer? Esse é o momento para você declarar pela sua fé, com a sua fé ativada, com a sua fé dilatada, estendida dentro de você, pela palavra que você ouviu, pela palavra de Cristo que te foi ministrada. Eu convido você a abrir a sua boca e dizer para Jesus exatamente conforme você crê. Faça isso. Faça isso. O milagre na vida da Priscila aqui é apenas uma demonstração do Deus que pode. De um Deus que pode. O milagre que você ouviu foi uma introdução para que você pudesse saber que o mesmo Deus que fez o impossível na vida dela pode fazer na sua vida também. O que é impossível para você, querido?